Olá a todas e todos vocês. É com muita satisfação que eu participo desse evento que comemora, que marca os 70 anos da Universidade Federal da Bahia, instituição de ensino superior que me formou, da qual fiz parte e da qual, de certa forma, ainda faço parte. Eu peço muitas desculpas a todas e todos vocês por participar desse evento assim, através de um vídeo, nessa forma virtual e não presencialmente como eu gostaria. Mas, infelizmente, o momento em que estamos vivendo, né, o momento em que o mundo atravessa, não só o Brasil, mas o mundo inteiro atravessa, tem multiplicado as minhas agendas e tem feito com que muitas propostas colidam em termos de datas. E foi isso que aconteceu. Nesse exato momento eu estou em missão oficial, entrando numa missão oficial representando a Câmara Federal, e por esse motivo não estou presencialmente como eu gostaria, e sim através desse vídeo. Mas fiz questão de participar, não só pelo fato de eu pertencer à comunidade da UFBA, né? Não só pelo fato de eu ter sido formado pela UFBA, mas muito em consideração as duas pessoas que me fizeram diretamente o convite, o reitor João e a diretora da Faculdade de Comunicação, Suzana Barbosa. Então foram muito gentis nos seus convites a mim e eu achei por bem, então, participar mesmo que dessa maneira. Bom, a universidade, para mim, e acho que para muita gente, a Universidade Federal da Bahia, eu estou falando na relação do indivíduo com a instituição, ela foi muito importante para fazer de mim quem eu sou hoje, para construir a vida com pensamento em mim. A universidade não permitiu os meus professores, o curso que eu fiz, os outros cursos com os quais eu me relacionei, os meus colegas, os demais colegas, eles me impediram que eu fizesse do tempo entre entrar e sair da universidade um hiato vazio, um hiato em que eu não me transformasse como pessoa. Mas eu me transformei. A Universidade Federal, eu já carregava uma bagagem comigo, claro, mas ela me deu uma outra bagagem. E ela me permitiu, nessa relação com os meus professores, com o meu curso, com os demais cursos, com os alunos, com os funcionários, com os servidores, de maneira geral, com essa comunidade diversa, ela me permitiu rever preconceitos que eu ainda carregava. Ela me permitiu, para além da formação técnica que eu recebi de jornalista, que me colocou no mercado de trabalho, né? Foi essa formação que me colocou no mercado de trabalho, que permitiu que eu fosse um repórter prestigiado o tempo em que eu vivi em Salvador. Trabalhei em dois grandes jornais, ainda em vigor, ainda em atividade. Ela não só me deu essa formação técnica que me colocou no mercado de trabalho, mas ela também me transformou em cidadão, num ser pensante, com um repertório cultural amplo, com empatia e com capacidade de reconhecer a minha dignidade humana e a dignidade humana dos outros. Aí, saindo dessa relação com o indivíduo, a Universidade Federal da Bahia tem uma importância muito grande na construção da cultura baiana como um todo, cultura no sentido mais amplo da palavra cultura. Eu diria que nesses 70 anos a Universidade Federal da Bahia, através dos seus diferentes cursos, dos seus diferentes atores e atrizes, no sentido mais amplo dessas duas palavras, ator e atriz, a universidade tem colaborado para as transformações mais significativas e positivas que a Bahia como um todo passou, e especificamente a cidade de Salvador. Então, não haveria, eu posso dizer seguramente que não haveria movimento tropicalista, não haveria cinema novo, se não fosse, em última instância, a Universidade Federal da Bahia. Não como uma instituição abstrata, ou mesmo uma instituição concreta feita de paredes, mas a Universidade Federal da Bahia como uma comunidade de pessoas, uma comunidade diversas, como uma comunidade formada por múltiplos e diferentes interesses que se enfrentam, uma comunidade viva, uma comunidade política, no melhor termo da palavra política. E nesses 70 anos, a Universidade Federal da Bahia contribuiu muito, eu posso dizer também seguramente e de uma maneira muito ampla, para a afirmação dos direitos humanos de todos e todas, principalmente quando a Universidade Federal cedeu ou assimilou, instituiu o sistema de cotas raciais e sociais, que permitiu que a diversidade acontecesse de fato na universidade. E quando instituiu cursos como o bacharelado interdisciplinar, que também contribuiu muito para essa
diversidade. Então, no sentido mais amplo, a universidade fortaleceu esses direitos humanos. E os direitos humanos são os direitos de todos e todas nós, independente das posições de sujeito que ocupamos. Ou deveria ser assim. Em tese, deveria ser assim. Os direitos humanos, entendidos como os entendemos hoje, eles foram formulados em 48 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa carta de intenções pactuada pelas nações no pós-guerra, que reconhecia em cada pessoa humana um conjunto de direitos que lhes são inatos, que independe que as constituições dos Estados-nações reconheçam ou não. Independente dos Estados-nações reconhecerem ou não esses direitos, essas nações, através dessa carta de princípios, desse pacto, reconhecia em cada indivíduo, em cada ser humano, um conjunto de direitos inatos que são os direitos humanos. Mais tarde, já em Yogyakarta, na Índia, que foi a última reunião que redefiniu os direitos humanos, entendeu-se que os direitos humanos são os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos culturais, os direitos ambientais, os direitos sexuais e reprodutivos. E esses direitos não têm hierarquia entre eles. Eles acontecem, eles existem e têm que ser concebidos e implementados de maneira articulada, né? Um direito como se fosse uma grande coxa de retalhos em que cada pedaço tem uma importância na construção do todo, mas cada pedaço tem uma importância. Um direito limita o outro, mas eles, no conjunto, constituem a dignidade humana. Então é dessa maneira que as nações que pactuaram concebem os direitos humanos. Essa revisão foi feita em Yogyakarta, mas a nossa Constituição Federal de 88, ela reconhece os direitos humanos. Então, quando ela reconhece, esses direitos humanos passam a ser direitos fundamentais. E, muitas vezes, não basta que a Constituição declare os direitos fundamentais. É preciso garantias fundamentais, ou seja, um conjunto de leis infraconstitucionais que garantam, né, no plano da política pública e no tecido legislativo, esses direitos que a Constituição reconhece, que a Constituição proclama. Tudo isso eu estou falando abstratamente ou teoricamente, porque na prática a nossa história é uma história de violação de direitos humanos. E é claro que sem esse instrumento, mais violações talvez estivessem acontecendo. O instrumento é falho, o instrumento é limitado, mas através desse instrumento a gente pode cobrar e efetivar direitos humanos, sobretudo de alguns segmentos da sociedade que não têm os seus direitos humanos reconhecidos. E esses segmentos da sociedade, aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, não têm esses direitos humanos reconhecidos porque não têm esses segmentos, esses grupos sociais, não têm sequer a sua humanidade reconhecida. Então há uma batalha anterior, que é uma disputa anterior, que é a disputa pela noção de humanidade, né? O que é que nos faz ser humanos? Já deu para sentir ser humano? Já sabemos sentir ser humano, para citar aqui Fernando Pessoa? Né? Quem são as pessoas que nós consideramos humanas? E essa disputa em termos da nossa de humanidade, ela é importante não só para a efetivação do direito, como para a própria violação dos direitos humanos. Então pensemos, por exemplo, no extermínio da juventude negra e pobre das periferias e dos bolsões de pobreza desse país, especificamente de cidades com maioria de afrodescendentes como Salvador, por exemplo, Recôncavo Baiano como um todo, e Rio de Janeiro, Recife, e Maranhão, né? Pensemos nesse caso. Para que a gente aceite, que a gente naturalize esse extermínio, esses números medonhos, que são números de uma guerra civil que abate sobretudo homens jovens, negros, pobres e semi-alfabetizados, que é o mesmo perfil da maioria da população carcerária, a gente só naturaliza isso porque a gente desumaniza essa população e esse segmento. E a gente desumaniza porque nós somos educados, socializados numa cultura e numa sociedade em que o imaginário produzido, as representações dessa sociedade acerca dessa população constituem um imaginário que coloca essas pessoas num lugar de não humanidade, de menos humanos ou de não humanos. Então, se não são humanos, podem ser exterminados da maneira mais cruel possível, que não nos afeta. Basta a gente ver a maneira como a imprensa trata um crime que acontece, por exemplo, na Alameda das Espatódias, na Pituba, e um crime que acontece no Palmiúdo, ou no Guigó, que é uma comunidade pobre ali na fronteira entre o Lobato e a Capelinha.
Então, basta a gente ver o tratamento diferenciado que a imprensa dá para um homicídio, para um crime, cujas vítimas esteja ou lá na Alameda ou no Guigó. Então é isso, porque essa pessoa da Alameda das Espatódias, que tem uma posição de classe privilegiada e uma posição étnico-racial também privilegiada, branca, essa pessoa ela é tratada como humana, ela é considerada como humana, sua dor nos compadece. Né? Quando a menina Isabela foi empurrada da janela pelos pais, quer dizer, a gente soube depois que foi pelos pais, quando a notícia saiu de que aquela menina tinha sido jogada da janela, todos nos compadecemos. E eu posso citar outros tantos casos de comoção nacional diante da morte violenta de pessoas brancas, de classe média alta, moradoras de bairros nobres, do quanto nós todos nos compadecemos. E não está errado se compadecer, não. Nós temos que nos compadecer, sim. Agora é importante que a gente se compadeça também com os pobres, com os negros, com a crueldade de que essas pessoas são vítimas por forças do próprio Estado, por forças policiais. E se a gente não se compadece é porque a humanidade dessas pessoas não é reconhecida. E pronto, feito esse exemplo, utilizado esse exemplo, pensemos agora no caso da população LGBT. Também os crimes de motivação homo, lesbo, transfóbicas, eles são aceitos como naturais porque há um processo de desumanização da comunidade LGBT. Né? Uma comunidade tratada como pecadora, uma comunidade tratada como criminosa, como pervertida, uma comunidade tratada como doente. Foi assim que fomos tratados ao longo da história. É assim que continuamos sendo tratados por parlamentares e lideranças religiosas nos seus púlpitos ou na tribuna. Então, há que se perguntar, que humanos direitos? Né? Porque os direitos humanos, na prática, eles existem para os humanos direitos. Então, quais são esses humanos direitos? Os humanos direitos são esses humanos posicionados de maneira privilegiada, que sempre gozaram historicamente de privilégios, cujo Estado sempre serviu não como Estado de direito, mas como Estado para garantir os seus privilégios. Né? Esses humanos direitos são os cidadãos de bem que acham legítimo uma criança, um adolescente a ser atado a um poste por uma trava de bicicleta e ser espancado ao sol do meio-dia por ter roubado um celular. É alguém que coloca a vida humana acima de um bem material. É alguém que coloca o roubo de um objeto como algo mais grave do que a prática da tortura coletiva. Né? São esses cidadãos de bens que não querem ver beijo gay em telenovela, que não querem a representação positiva da homossexualidade, porque acham que isso vai ameaçar os seus filhos, as suas crianças. Como explicar para o meu filho que dois homens se beijam? São esses mesmos cidadãos de bens que aprovam, por exemplo, falas a favor do extermínio de pobres, do extermínio da massa carcerária. São pessoas que são a favor da pena de morte, do armamento. São pessoas que assistem a cadáveres de pobres sendo expostos em programas vespertinos de televisão e não se preocupam o que é que tem que dizer para os seus filhos diante daquele cadáver ali cravejado de balas. Então, nós precisamos lembrar que essa disputa continua, ela está em jogo, e a universidade tem um papel fundamental nessa disputa. A universidade fez de mim o homem que eu sou hoje. Claro que não só ela. As minhas escolas anteriores ao ensino superior também me fizeram. A igreja também, a igreja católica, a esquerda católica também colaborou, a minha família colaborou muito. Mas a universidade teve um papel muito importante na minha vida. Então, em me levar a reconhecer a dignidade humana do outro. Ela, portanto, ela tem um papel fundamental em fazer isso com outras pessoas, em fazer com que as pessoas saiam da universidade questionando que humanos direitos, né? Afinal, não temos que pensar em humanos direitos, temos que pensar em direitos humanos, que são direitos de todos, dos de esquerda, dos de direita, dos de centro, dos negros, dos brancos, dos mestiços, dos estrangeiros, dos migrantes, das mulheres, dos homens, gays, héteros, bissexuais, das mulheres transgênero, das mulheres cisgênero, dos homens cis, dos homens trans. Ou seja, os direitos humanos são de toda a diversidade humana e nós deveríamos trabalhar para efetivar esses direitos. Lembrar que há uma carta de direitos humanos deve corresponder a uma carta de deveres humanos e o principal dever é a obrigação dos Estados-nações, através das suas instituições, efetivarem esses direitos. E a universidade
tem um papel crucial na efetivação desses direitos. É a Universidade Federal da Bahia, em que pese um erro aqui e ali de algumas pessoas que estiveram em posição de comando ao longo da história desses 70 anos de Universidade Federal da Bahia, no conjunto, no todo, ela colaborou muito para os direitos humanos e tenho certeza que vai colaborar muito mais. E na gestão do João, ela colaborou de maneira significativa para essa gestão, para essa afirmação de direitos humanos e para esse reconhecimento da diversidade humana e da dignidade humana. Então, muito obrigado a todos e todas vocês. Um abraço, bom evento para todos e que venham mais 70 anos para essa instituição que tanto nos orgulha e da qual eu faço muita questão de fazer parte. Uma pena que eu não posso fazer meu doutorado aí, pelo menos no momento, senão eu teria meu título de doutor também pela Universidade Federal da Bahia. Tenho meu título de mestre com muita honra, orientado por Eneida Leal Cunha, que foi professora do Instituto de Letras, co-orientado por Itânia Gomes, da FACOM, da Faculdade de Comunicação, com quem eu fiz tirocínio docente, mas também munido da formação que os meus professores da FACOM me deram, Wilson Gomes, maravilhoso, André Lemos, Géda Janotti, Monclavo Valverde, Albino Rubim, Nádia Miranda, são tantos, eu vou cometer o pecado de esquecer algum deles, até mesmo João de Cael, Robério Marcelo, Antônio Dias, Rosângela Rocha, tanta gente bacana, Mamed, muitos grandes professores que passaram pela minha vida, Andréia, da Sociologia, que me deu aula de Sociologia e Antropologia, muita gente, Rosário. Bom, quero agradecer a todos e todas vocês, quem eu citei e quem eu não citei. Muito obrigado, boa sorte para todos e todas nós.